Olá, caminhante, tudo em paz? Que o Senhor continue te abençoando todos os dias da tua vida. Eu vim aqui muito rapidamente para te fazer um convite. Se esse conteúdo tem te abençoado de alguma maneira, eu te convido a se inscrever no canal. Comenta o que você não gostou, não somente neste canal, mas em todos os canais que você assiste e até os que já é inscrito. Todo o conteúdo que você assiste em relação a Deus, ao reino, ao Senhor Jesus, a tua própria vida, tem sofrido pelos algoritmos das plataformas grande shadow ban, não divulgação de conteúdo. Claro, já está escrito, a gente sabe disso. O que a gente pode fazer é minimizar os danos, diminuir o impacto negativo. Conto com você para isso. Um abraço e o Senhor continue te abençoando todos os dias da tua vida. Aproveita o vídeo. Olá, caminhante, tudo em paz? Vamos orar para a gente iniciar o nosso vídeo? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela caminhada, por tanta coisa já lida e te pedimos ajuda pelo tanto que ainda temos que ler, por tudo que se nos virá. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade para percebermos a tua presença e quando o Senhor está nos dando a mão, está nos guiando, Senhor, pelas nossas mãos em direção do Senhor. Abre o nosso entendimento, eu te peço, que a gente consiga entender o que iremos ler hoje, que a gente consiga entender o que a gente vai ler hoje, que a gente consiga crescer com isso, em graça, em conhecimento, em maturidade, para a glória do teu nome, para o benefício do próximo, para a alegria do nosso coração, da nossa alma no Senhor. Amém. Vamos lá? Este é o nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Dia 33. Como os verdadeiros servos agem. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com tua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas pouco sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem o coração de servo, você será tentado a empregar mal tua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la como desculpa, para se eximir de satisfazer algumas necessidades. É comum que Deus teste nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não somos habilitados. Se você vir um homem caindo em uma vala, Deus espera que você o ajude, e não que diga, não tenho o dom de misericórdia ou assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Teu ministério principal deve ser exercido na esfera de tua forma, mas teu ministério secundário é em qualquer lugar em que você seja necessário no momento. Tua forma revela teu ministério, mas teu coração de servo revelará a tua maturidade. Não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja durante toda uma vida sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo. Como você pode saber se possui coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem.
Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar tua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando te é conveniente, então não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar teus planos sem que você fique ressentido? Como servo, você não pode ser seletivo sobre quando e onde irá servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar tua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois tua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na tua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir na prática. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos a formas de ajudar os outros. Quando veem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à tua frente, Ele está te dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de tua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de tua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente, e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não diga ao teu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais quer fazer. Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem, um dia destes, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditaram na mentira de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, o que faz pessoas com talentos comuns hesitarem em se envolver. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. É assim que aprendemos. Na igreja de Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para Deus usar e abençoar. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita dirigida por uma pequena elite. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas servis. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital no currículo de teu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas servis, que todo mundo tentava evitar: lavar pés, ajudar crianças,
preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela, e ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Teu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, como quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto como qualquer outro, mas fez aquilo de que todos precisavam. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes, e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima aqueles que possuem autoridade, e algumas vezes você serve de cima para baixo aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo, quando está disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de forma casual, e então os quebram pela razão mais fútil sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para dizer que não viriam. As outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter? Votos que precisa cumprir? Ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando tua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. E ainda melhor, Deus prometeu recompensar tua fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus te disser: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel ao lidar com essa pequena quantia. Portanto, agora darei a você muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente enquanto viverem. Você pode se aposentar de tua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia, desviando a atenção de seu trabalho. Paulo expôs um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é na verdade apenas uma simulação, um show, um ato para atrair a atenção. Ele chamou isso de estar servindo à vista, servir para que as pessoas fiquem impressionadas com quão espiritual nós somos. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em espetáculo para os outros. Jesus detestava essa atitude e alertou: tenham cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo. Ele não atraiu a atenção para si,
mas serviu discretamente a Potifar, a seu carcereiro, ao padeiro e ao copeiro do faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos, que o haviam atraiçoado. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sob os holofotes deixa a pessoa cega. Você pode estar servindo no anonimato em algum lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor. Ouça, Deus o pôs onde você está por um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que há na tua cabeça e sabe o teu endereço. É melhor você ficar no teu lugar até que ele opte por mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Teu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo se manifestar novamente na terra, vocês também serão manifestos com ele, em glória. Por agora, contentem-se com o anonimato. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo "Quem é quem?", mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes no teu corpo, sem os quais você não poderia viver. As partes escondidas de teu corpo é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos mais desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar na terra, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas. Limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando teu serviço for desconhecido ou nem for notado. Persista em servir a Deus. Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para ele seja perda de tempo ou de esforço. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus: "E se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados." 33º dia. Pensando no meu propósito. Um tema para reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Um versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10:42. Uma pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Mateus 10:42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bem, caminhante, só nos resta orar, né? Vamos orar e agradecer por tudo que a gente já leu até agora e esperar no Senhor que isso que a gente leu hoje não seja levado ou apagado com qualquer problema que a gente tenha ou que a gente já esteja passando. Mas ao contrário, que nessas situações complicadas e difíceis que você muitas vezes passa ou está passando, e eu também, que a gente consiga realmente lembrar, porque uma coisa muito rápida. Uma vez eu ouvi de um rapaz, um seminarista há muitos anos, uma coisa que nunca esqueci. Ele falou assim, isso me abriu a mente, ele falou assim: meus irmãos, uma coisa é passar problemas e dificuldades na vida. Outra coisa é passar problemas e dificuldades na vida com Jesus. Percebeu que esse com Jesus, que é a única, é o único, não é sufixo, é o único complemento da frase que diferencia a primeira e a segunda frase? Esse complemento com Jesus é só isso. Mas esse só isso muda tudo. Ou seja, o que ele quis dizer é que aflições, tribulações, conturbações, como a própria palavra diz, neste mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o maligno. Nas melhores traduções está escrito o seguinte: neste mundo tereis aflições. Mas continua firme, porque você também vai vencer.
não é que a gente vai ser aliviado algumas vezes. Algumas vezes a gente vai ser aliviado das batalhas. Mas algumas delas, ou muitas delas, não sei, a gente não vai ter nenhum tipo de bálsamo ou alívio. Você vai precisar contar tão somente com o que você sabe ou com o que você crê. Porque quando você sabe, está aqui dentro. Quando você crê, algumas vezes você espera. Então você entende a diferença em crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e saber que Ele é o Filho de Deus? Quando você sabe, você muito mais que crê. Mas eu já passei muito, né? Enfim, espero que isso te ajude de alguma maneira, espero que some com o que você leu e espero realmente não ter atrapalhado em nada a ninguém. Até a próxima leitura, se Deus permitir. Um abraço, caminhante.